Para nós chegarmos aqui na igreja, nem sempre significa que nós vencemos. Quando nós entramos aqui, irmãos, o adversário faz de tudo para tirar a nossa atenção. Ele faz de tudo para que você não leve a sua bênção completa. Mas eu quero dizer, Deus tem uma bênção para você nesta noite. E você vai levar ela completinha, que nada vai te impedir. Deus te trouxe aqui para ser abençoado mais uma vez. Por isso nós vamos ficar de pé e vamos falar da bondade de Deus. Até assim que todo mundo sabe, e todo mundo vai expressar aquilo que de fato reconhece que é uma verdade. Aleluia. Todos os dias eu estou
seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. João capítulo 4. Aleluia. A partir do versículo 4. João capítulo 4. A partir do versículo 4, meus irmãos. Glória a Deus. Espero vocês encontrarem, porque só a leitura desse texto já vai nos trazer uma edificação muito maravilhosa. Glória a Deus. João capítulo 4. Os irmãos podem permanecer assentados. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de água, e pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, repita comigo, a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque, novamente, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe Jesus: Senhor, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher.
Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e veja um homem que disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo querido Espírito Santo que está aqui conosco, dá-nos entendimento, Deus. Nos ajude a transmitir essa mensagem, assim como o Senhor falou comigo, fala aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o texto diz que Jesus ele estava saindo da Judéia para a Galiléia. E o versículo 4, onde nós iniciamos a leitura, diz que era-lhe necessário. Era-lhe necessário. Ele tinha uma necessidade, ele queria passar por Samaria. Não que não houvesse outros caminhos, tanto é que os judeus utilizaram outros caminhos, porque eles evitavam passar por Samaria, porque, conforme o texto mesmo diz, os judeus não se davam com os samaritanos. Então significa que o problema não era geográfico, havia outros caminhos, mas Jesus diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Muitas vezes aquilo que é necessário, nós achamos que não é. Nós achamos que é só dar uma voltinha, passar de lado, cortar caminho, evitar o contato, e está tudo certo. Mas Jesus considerava que aquele contato era necessário. E ele dizia: era-lhe necessário passar por Samaria. Para que os irmãos entendam melhor, os samaritanos eram um povo que morava em Samaria. Que a cidade de Samaria foi considerada como outra capital, a capital do Reino do Norte. Quando houve aquela separação que Salomão morreu e Roboão ele assumiu e não aceitou o conselho dos anciãos, houve então uma separação. Jeroboão ficou com 10 tribos e o Roboão ficou apenas com 2 tribos. As 2 tribos que ficaram com Roboão adoravam em Jerusalém, eram os judeus. E as demais tribos constituíram Samaria como lugar de adoração. A partir daí começou a haver uma divisão, uma separação entre esses povos. Eles eram tudo irmãos. E no reinado do rei Oséias, o rei Oséias dominou, o rei da Síria dominou aquela região. E ele pegou alguns dos povos, que era uma tática da Síria, pegar povos de uma região e misturar com outra região. Para quê? Para que não houvesse união. Porque eles não falavam a mesma língua, tinha uma dificuldade, não havia o nacionalismo, né? E ali, aquele povo jamais, eles sendo desunidos, eles jamais se levantariam contra a Síria e jamais poderiam vencer uma batalha. Então eles tinham essa tática. Então eles pegavam um povo de uma região, mandavam para outro, colocavam vários povos misturados ali, virava aquela confusão e aquele povo nunca tinha força. Porque onde não há união, não tem força. A união é a nossa força. O povo unido é um povo forte, né? É o lema da nossa região, né? Unidos somos mais fortes. E ali, meus irmãos, havia então uma divisão entre o povo dos judeus, que era o povo que pertencia às 2 tribos do sul, com os samaritanos, que os samaritanos eram um povo misturado, e o judeu não se mistura. Então eles tinham uma divisão, eles não tinham comunhão uns com os outros. Chegava ao ponto, irmãos, de um judeu, ele não lavava os pés aonde um samaritano lavava as mãos.
tanto era a divisão, a separação. Então, quando eles precisavam deslocar da Judéia para a Galiléia, eles cortavam a volta, eles passavam por outro caminho. Isso que muitas vezes a gente faz quando a gente não vai muito bem com alguém, quando acontece alguma coisa que nos aborreceu, que nos contrariou, que nos chateou. Muitas vezes a gente faz isso, né? E às vezes com nossos próprios irmãos, a gente vê assim, não, fulano tá aí, vou cortar, vou passar no cantinho ali. Para não ter o contato, para não ter que olhar nos olhos e falar, paz do Senhor. A gente corta a volta. É assim ou não é? Talvez isso aconteça só comigo, né? Mas é uma verdade. A gente evita o contato. E aquele povo estava já assim há aproximadamente 700 anos, irmã Leila, que havia uma separação, porque o rei Oséias viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Então, quando Jesus veio, já havia 700 anos que eles não se comunicavam, não se davam bem, cortavam a volta, um saía fora do outro, evitava o contato, um não gostava do outro, aquele problema sério. Interessante que isso passava de geração em geração, passava de pai para filho, de filho para neto, de avô para neto, ia passando e ficava aquela giriza, aquele problema, por quê? Porque não queria o confronto, não queria se confrontar um com o outro. Isso muitas vezes acontece nas nossas vidas, sim ou não? E por causa disso, quantos relacionamentos nós temos perdido, né? Quantas boas amizades que nós deixamos de ter, exatamente por causa de um detalhe, um probleminha. Às vezes uma pessoa, gente finíssima, mas por causa de um problema, um detalhe que nós discordamos, a gente começa a cortar a volta, a gente não quer saber de passar em Samaria. A gente vai lá do outro lado, corta, atravessa a rua do outro lado, e fica aquele dilema, e tempos passam, e o problema continua. Mas Jesus, ele era judeu. Em tese, ele deveria também ter um problema com os samaritanos. Jesus, ele era homem, ele era judeu, irmã Thelma. Mas ele considerava que era necessário passar por Samaria. Na mente do Senhor Jesus, esse negócio tem que acabar. Este povo também precisa de salvação. Eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Eu não faço acepção de pessoas. Então ele considerava que ele tinha que era necessário passar por Samaria, porque ele tinha algo a fazer em Samaria. E o que ele tinha a fazer era coisa grande, era coisa extraordinária. Irmão João sobrinho. E muitas vezes coisas extraordinárias deixam de acontecer em nossa vida, sabe por quê? Porque nós ficamos evitando o contato, saindo fora de Samaria. Corta a volta daqui, corta a volta dali. E Deus está observando esse negócio. Eu fico imaginando Deus olhando assim, são todos filhos, são todos irmãos, são todos descendentes de Abraão. Mas por causa de um detalhe, por causa de um probleminha, uma discordância, um confronto, alguma coisa que não bateu 100%, porque nós somos diferentes uns dos outros. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, um fala mais alto, outro fala mais baixo. Cada um tem um jeito de ser. E às vezes a gente tem dificuldade de relacionamento por causa de coisas mínimas. Mas pense bem, se todos nós fossemos todo mundo igualzinho, não seria monótono? Seria chato, não seria? Imagina, irmã Vera, irmã igualzinha, tudo que eu falo com a irmã concorda 100%, e fica aquele negócio, fica monótono demais, fica chato. A gente não aprende nada um com o outro, porque todo mundo é igualzinho. Parece que foi criado em série, que tanto de robozinho, tudo igual, mas Deus, Ele fez cada um de nós diferente, com um pensamento, com uma opinião, com um jeito de ser. E nós precisamos ter a habilidade de nos relacionar. Isso é que é bonito no meio do povo de Deus. E é por isso, aí alguém pode dizer, mas isso é muito difícil. Sim, difícil não é muito fácil mesmo não. Que tem gente que é complicado. Mas isso não justifica, como disse o pastor Isaac,
certo dia que isso explica, mas não justifica. O relacionamento precisa existir entre nós. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita no nosso coração. O mesmo Espírito que habita no meu coração, habita no coração do outro que eu considero como samaritano. O mesmo Espírito que habita em mim, que veio fazer morada em mim no dia que eu abri a porta do meu coração para que ele entrasse, ele mora em mim e ele me capacita a ter esse jogo de cintura, vamos dizer assim, para ter aquela habilidade de me relacionar um com o outro. É por isso que o Espírito Santo veio habitar em nós. Agora imagine, irmão, se é difícil para nós, que somos pecadores, nos relacionar com outros que, por causa de um ou outro detalhe, imagina o que o Espírito Santo passa vivendo em nós. Ele é santo, ele é puro, ele é perfeito, ele é tudo maravilhoso e tem que conviver conosco, cheio de problemas, cheio de maresia, cheio de coisas, cheio de defeito. Mas sabe por que ele consegue isso? Porque o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. O Espírito Santo consegue conviver no nosso meio. Então já tem explicado por que eles tinham esse problema. Mas Jesus dizia, era-lhe necessário, porque Jesus queria colocar um final, ele queria colocar um ponto final nesse negócio, e ele tinha algo a fazer em Samaria. Jesus então chega, e olha que ali estava a fonte de Jacó, uma fonte maravilhosa, uma fonte histórica, um lugar que Jacó, que era considerado o pai, né? Um dos pais deles, havia cavado aquele poço era famoso. Mas o judeu, para não encontrar com o samaritano, ele desistia, deixava de beber da água do poço de Jacó. Imagina o quanto que a gente perde, porque a gente evita nos encontrar com aquele que nós consideramos samaritano, com aquele que nós não queremos o contato, com aquele que nós não queremos olhar no olho dele, porque às vezes o nosso ego é um pouco mais alto, a gente não quer descer. Mas eu acho lindo, sabe por quê, irmã Ju? Que Jesus, quando ele chega perto dessa mulher, aliás, a mulher que chegou perto dele, quando ela chegou no poço, ele já estava lá. Jesus é tão humilde, por isso que ele disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que ele puxa a conversa com ela numa situação de necessitado. Ele estava cansado, ele estava com sede, e ele estava certamente com sono. Mas ele faz questão de se aproximar dela como necessitado. E ele fala assim, dá-me água. Olha a humildade do nosso Senhor, Deus. Sendo ele a água viva, a fonte das águas vivas, ele agora como homem, ele desce a condição de pedir água para aquela mulher. E não pensem que ela era humilde e simples, não, ela resistiu. Não pense que ela recebeu, sim Senhor. Ela fez igual Rebeca, que correu lá e deu água, e não vou dar para os camelos também, vou fazer tudo, não. Negativo. Ela resistiu, porque ela não sabia quem é que estava se aproximando dela. Ela disse assim, como tu, sendo judeu, a Bíblia porque não dá o tom que ela falou, né? Se a gente pudesse ouvir a voz dela daquele jeito, talvez ela teria falado, como é que você, sendo judeu, você não é folgado, não? Pensa bem, você é judeu, moço. E tinha duas dificuldades. Primeiro que ele era homem. O homem não conversava com uma mulher sozinho assim, não chegava para conversar. E segundo, que ele era judeu. As vestimentas se identificavam. Tanto é que ela identificou sem dificuldade. Ela disse, como tu, sendo judeu, me pedes água para beber? Ou seja, ela já colocou um freio aqui, ó. Aqui não, tá? Sai fora. Aí o que Jesus fez? Versículo 9 mostra que ela resistiu à abordagem e tratou Jesus como uma pessoa desprezível, porque o judeu ele era desprezível, irmão Luciano, para os samaritanos. Assim como os samaritanos eram desprezíveis para os judeus,
os judeus também eram desprezíveis para os samaritanos, e ela despreza Jesus. Mas eu acho maravilhoso como que Jesus é amoroso, que no versículo 10 mostra que ele não desistiu. Olha o que diz o versículo 10. Ele não desiste. Jesus não desiste da gente assim tão facilmente assim. Irmã Daiana, Ele não desiste de nós assim tão facilmente. Quantas vezes, irmãos, quantos de nós que rejeitamos o Senhor antes de nós levantarmos as nossas mãos para Ele? Alguém falou do Senhor Jesus para nós, igual hoje nós estávamos na praça, falamos do Senhor Jesus para muitas pessoas, e eles simplesmente receberam o folheto por educação e não deram muita atenção. Quantas vezes nós fizemos a mesma coisa? Não é verdade? Mas Jesus, olha o que Jesus é capaz de fazer para se aproximar de nós. No versículo 10, diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me água, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Quando ele falou, dirigiu essa palavra para ela, se despertou o interesse dela. Não é uma água como uma água viva. Jesus é habilidoso na sua comunicação. E ele disse, ele te daria água viva. E o que é água viva? A água viva é aquela água que sacia o espírito, não somente a sede material, mas ela sacia o espírito e conduz à vida eterna. E quando ele fala a respeito da água viva, isso desperta o interesse dela. Aquele judeu que a princípio era desprezível, desperta o interesse dela. Eu fico pensando, com que quantas vezes nós desistimos do relacionamento com outras pessoas por causa de tão pouca coisa. E Jesus foi praticamente rejeitado por essa mulher, mas ele não desistiu dela. Ele quis continuar, ele insistiu. E quando ela praticamente lhe nega a água, ele lhe oferece algo maior e melhor. Ele lhe oferece a água da vida. Se alguém te nega alguma coisa, oferece algo melhor para ele ou para ela. Amém? Amém? Você é capaz de fazer isso? Para agradar o coração de Deus? Jesus oferece algo melhor, ele fala da água da vida. Que despertou o interesse dela. Aí no versículo 17, para nós chegar mais no ponto final aqui, no versículo 17, ele fala assim: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque já teve 5, e o que você tem ainda não é teu. Ela assustou. Então aquele que era um judeu desprezível, agora ela declara: vejo que és profeta. Em outras palavras, você não é qualquer um não. Você não é apenas um judeu desprezível não, tu és profeta. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? À medida que você vai se relacionando com Deus, você vai vendo o quanto Deus é grande. Quanto mais você se relaciona, mais você vê a grandeza de Deus. A princípio, um desprezível judeu. À medida que ela foi relacionando, Jesus foi falando algo mais, revelando a vida dela, ela viu que Jesus não era apenas um judeu, ele era um profeta. O relacionamento continua. E lá no versículo 26, quando ela fala assim, note que essa mulher conhecia a palavra, irmãos. Ela era também alguém que estava esperando o Messias. Ela esperava o retorno do Messias. Ela era exatamente como os judeus, esperavam o Messias. E ela citou a respeito dele. E quando ela fala assim, no versículo 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Ela estava esperando que ele viesse. E quando ele vier, ele nos anunciará. Ou seja, ela estava incluída neste povo que seria anunciado o Messias. Que o Messias se revelaria. Aí Jesus dá uma resposta para ela extraordinária. Eu me emociono com isso, porque Jesus disse: eu o sou. Terrível. Eu que falo contigo.
eu que falo contigo. Irmãos, você já imaginou, vocês imaginaram, irmãos, a emoção dessa mulher? Aquele que começou sendo como um desprezível judeu, ela foi se relacionando, para ela começou a vê-lo como um profeta. Se relacionou mais um pouco e abriu-se-lhe a visão, e ela começou a ver que ele era o Cristo, o ungido de Deus. Aleluia! E ela creu de tal maneira, irmãos, ela creu de tal maneira, de tal forma, que ela largou o cântaro. Aleluia! E nisso me tem uma lição, sabe por quê? Porque ela foi buscar água viva, ela foi buscar água comum, água que sacia o corpo físico. E essa água que sacia o corpo físico, irmão Daniel, ela cabia dentro do cântaro. Mas aquela água que Jesus estava oferecendo não podia ser contida dentro do cântaro. Quantos podem glorificar a Deus por isso? A água que Jesus oferece não pode ser contida dentro do cântaro. Aleluia! Porque a água viva é como um rio que salta para a vida eterna. Aleluia! Ela viu que ela não podia conter essa água viva e ela saiu correndo e foi até a cidade. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Porque ela tinha uma dificuldade para ir buscar água. Quando ela ia buscar água, ela ia ao meio-dia. E o costume da época, segundo os historiadores, é que as mulheres buscavam água de manhã cedinho, irmão Messias. Porque de manhã cedinho estava fresquinho, né? Aí elas buscavam água, levavam para poder suprir a casa, ou senão no entardecer. Mas a hora, ela foi buscar exatamente ao meio-dia, porque era o costume deles almoçar exatamente ao meio-dia. E esse horário era um horário onde o sol estava escaldante. Mas ela não queria ser vista por ninguém, porque ela não queria encontrar com ninguém por causa da sua situação conjugal. Uma mulher conhecida como a mulher que já havia tido 5 maridos e agora mais um. A vida dela era toda atrapalhada e ela não queria encontrar com ninguém. Por isso que ela ia buscar água ao meio-dia. Mas quando ela ouviu falar, ela conheceu o Cristo vivo, irmãos, ela não quis nem saber mais, irmão. Ela saiu pomposa e foi: olha aqui, eu conheci aquele que provavelmente ele é o Cristo. Ele falou tudo sobre a minha vida. Provavelmente ele é o Cristo. Porventura ele não é o Cristo. Ela não quis nem saber. Ela largou o cântaro e foi anunciar a respeito do Cristo que ela havia conhecido. Vergonha ficou de lado, preconceito ficou de lado. E sabe o que eu acho interessante? Que o versículo 30 fala assim: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa mulher falou isso com tanta convicção, irmãos. Ela anunciou Jesus com tanta convicção, que em tese eles deveriam olhar: essa mulher não sabe de nada não, isso é um zero à esquerda. Isso não é ninguém não, isso é uma prostituta, isso é uma mulher que toda atrapalhada da vida conjugal. Essa mulher, não dá crédito que essa mulher está dizendo não. Mas ela falava com tanta convicção, com tanto ardor. Ela já estava, eu posso declarar que eu posso dizer que ela já estava cheia do Espírito Santo, porque ela falava com tanta unção, com tanta graça a respeito do Cristo, que eles saíram da cidade e foram ter com ele. Aleluia, porque quem encontra Jesus, quem bebe da água da vida, aleluia, quem tem relacionamento com Ele, quem recebe dessa água, água viva, tem unção, tem graça, tem poder de Deus para anunciar que o Cristo está vivo. Aleluia, glória a Deus. E nesta noite, irmãos, que nós possamos ter essa mesma convicção que essa mulher teve, no sentido de ter essa experiência com Ele, através do nosso relacionamento, e não ver Jesus como alguém desprezível, não enxergar Jesus como alguém que pode ser, eu posso lidar com Ele do jeito que eu quiser, e nem às vezes como um profeta qualquer, não, que nós possamos vê-lo assim como essa mulher teve a oportunidade de enxergar e de crer. Cristo vivo, ungido de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, e Ele está aqui nesta noite para nos abençoar. Quantos creem que Jesus está aqui nesta noite? Aleluia! És fiel em todo tempo,
irmãos, Ele é fiel em todo o tempo, irmãos. E Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua rompendo barreiras. Me lembrei aqui de uma ilustração que eu já vi no folheto. Eu acho lindo aquele folheto, os irmãos já devem ter visto também. De um certo carpinteiro. Ele chegou em uma fazenda. Era o limite de duas fazendas. De um lado de lá tinha uma fazenda e do lado de cá outra fazenda. E era a fazenda de dois irmãos. E ela estava... A divisa era o rio. Esse carpinteiro chegou procurando trabalho em uma das fazendas. E esse fazendeiro disse para ele assim: pode começar a trabalhar. Eu quero que você constrói aqui um muro de madeira bem alto, que eu não quero enxergar a fazenda do lado de lá. Eu quero que tampa a minha fazenda todinha. Pode construir um muro de fora a fora. Eu vou na cidade e quando eu voltar eu acerto com você. E o folheto diz que ele foi, pastor Francisco, e quando ele chegou de tardinha, o muro não estava pronto, estava pronto uma ponte. O carpinteiro construiu uma ponte atravessando para o outro lado. E ele olhou assim e falou assim: quem mandou você fazer essa ponte, rapaz? E quando ele olhou lá para o outro lado, o irmão dele, que estavam separados e brigados há muito tempo, vinha todo feliz, todo alegre. Quando ele viu aquela ponte feita, no coração dele ele imaginou: meu irmão construiu uma ponte para reconciliar comigo. E ele correu para abraçar o seu irmão, e os dois se abraçaram, e tudo voltou ao normal novamente. Jesus não veio para construir muros, Ele veio para construir pontes. Por isso que Ele disse: era-lhe necessário passar por Samaria. Aí eu faço uma pergunta: qual é a sua Samaria? Ou quem é a sua Samaria? Se tiver alguma Samaria na sua vida, que seja a pessoa, que seja o lugar, construa pontes. Constante ali diz amém. Construa pontes, destrua os muros e construa pontes de relacionamento, e você vai agradar o coração do Pai. Deus tem algo a fazer nesse negócio. Deus tem coisa grande para fazer. Olha só, se Jesus tivesse o mesmo sentimento dos judeus e falasse assim: ó, eu também não vou passar por Samaria não, vou cortar a volta, essa mulher não seria alcançada, os samaritanos não seriam salvos, aquela cidade não conheceria o Messias, não seria salva. Sabe por quê? Porque haveria a construção de um muro, mas Jesus não constrói muro, Ele constrói pontes. Quantos querem construir pontes agora? Diz amém. Amém, meus irmãos? Então que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Logo após nós vamos dar os avisos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus amado, por este culto maravilhoso. Pai querido, continue conosco, nos abençoando, nos guardando. Que todo muro caia por terra, Senhor. Que não haja muros entre nós. Que muros caiam, que muros sejam derribados nesta noite. E que haja pontes, ó Pai. Ó Deus querido, é o Senhor quem faz isso, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Nos ajuda nisso, Deus. Que o nosso ego possa ser abatido. Pai querido, se cumpre em nossa vida, Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que sois mansos e humildes de coração, que todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós queremos aprender contigo, Deus. Nos ajuda, nos abençoa, nos ensine a construir pontes e não muros. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos dar os avisos. Pode se sentar, vamos só dar os avisos. Não vou demorar.